Eu morava num bairro quando era criança que, deixa eu ver se eu consigo explicar. É que assim, aqui onde a gente vive é interior, então tem muitos bairros que é assim de ponta de cidade, que a gente chama bairro de ponta de cidade mesmo. Em volta desses bairros só tem mato, roça, sabe? E o bairro que eu vivia era um desses. E aí no fundo desse bairro tinha também um riacho que eu amava ir para lá. Não podia ter uma brecha que eu e as minhas amigas corria para lá. Às vezes eu chegava até matar a aula pra gente ir pro tal riacho. E assim, lá ia muita gente, sabe? Gente, família, pessoal ia pra lá fazer piquenique, ia pra lá passear com os filhos. Só que eu e as minhas amigas, a gente era tão cabeça dura, tão custosa, tão corajosa que a gente não ficava na entrada do riacho igual todo mundo que ia pra lá, né? A maioria das pessoas. A gente gostava de embrenhar pro meio do mato, sabe? De descer riacho abaixo. E esse que era o grande perigo. A minha mãe não gostava de jeito nenhum que a gente fosse, porque nessa altura as pessoas já falavam que ia um povo meio barra pesada para lá e era justamente para o meio do mato para poder usar uma coisinha ou outra, entende? Só que a gente não tinha medo, porque até então a gente nunca tinha visto, nunca tinha acontecido nada de errado com a gente. E a minha mãe vivia avisando: menina, deixa de ser teimosa. Menina, vocês estão caçando pra cabeça. Vocês ficam temando, ficam indo pra lá, uma hora vocês vão encontrar o que vocês tanto procura. E eu mentia pra minha mãe, sabe? Falava que ia fazer uma coisa e descia pra lá. Quando foi um dia, a Emily, uma das minhas amigas, passou em casa e disse: amiga, vamos pro riacho? A Juliana e a Carol estão indo pra lá com bolo, com umas coisinhas pra gente poder fazer um piquenique. E eu disse: não, menina, não posso ir não, a minha mãe tá pra chegar. E a minha mãe já me prometeu que se ela me pegar descendo pra lá, ela vai me dar uma coça. Você sabe que a minha mãe dá mesmo, que ela é louca. E aí nisso ela insistiu, falou: não, deixa de ser medrosa, vamos, a gente vai voltar antes da sua mãe chegar. Falei: ah, vambora, eu também era custosa, né, sem juízo, fui. Nisso a gente passou, pegou a Juliana, a Carol, descemos juntas pro tal riacho. Quando a gente chegou lá, logo na entrada, tava cheio de gente, porque a entrada lá parecia uma prainha, sabe? Tudo arrumadinho, limpinho. Ao invés da gente ficar lá, não. Vamos descer? Vamos. Descemos riacho abaixo, sabe? E nisso a gente foi embrenhando pro meio do mato. Foi descendo, até que a gente chegou num ponto que não dava pra ver ninguém mais, sabe? A gente sumiu mesmo no meio do mato, não dava pra escutar ninguém. Nisso a gente tava ali sentado nas pedras que tinha no meio do riacho, tava comendo, rindo, brincando, conversando bem alto, quando de repente surge 3 caras estranhos, tipo, veio subindo, sabe? Eles estavam mais abaixo do riacho e tipo uns caras estranhos mesmo, parecia que tava loucões, sabe? Uns caras assim de 20, 25 anos, e nisso a gente só tinha 13 anos nessa época. E rindo muito, e parecia que tava meio bêbado, sabe? Esquisito. Uns dentes escuros, estragados, e a gente já olhou uma para as outras assim com medo, porque até então a gente nunca tinha visto nada suspeito ali. Nisso, quando eles chegaram onde a gente estava, um deles perguntou se a gente estava ali sozinha. A Carol, com medo, falou assim: não, nosso pai veio também, só que eles subiram para poder pegar refri pra gente. Uma desculpa bem esfarrapada, né? Claro que se os nossos pais estivessem ali, eles não iam subir todo mundo de uma vez. Então eles começaram a rir, sabe? Deram a entender que sabia que era mentira, que a gente falou isso por medo. E ele falou assim: ah, é porque eu achei perigoso 4 gatinhas, assim, novinhas, sozinhas no meio desse mato. Toma cuidado, hein? É perigoso. E eles começavam a rir, sabe? Tudo que um falava, os outros começavam a rir, mesmo não tendo graça nenhuma. Então aquilo ali foi ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais suspeito. Quando eu, com medo demais, falei assim: meninas, nossos pais estão demorando demais, vamos subir para poder ver o que está acontecendo? E a gente se levantou para poder subir. No que a gente se levantou, um deles segurou o braço da Juliana e falou assim: calma, gatinha. Pra que a pressa, não precisa ficar com medo não. Fica aqui, a gente vai ficar de olho em vocês até papai voltar. E gente, nisso bateu o desespero, sabe? E a Carol falou assim: solta a gente, deixa a gente subir, pelo amor de Deus, porque nossos pais tá para voltar. Se ele chegar aqui e pegar essa cena, vai dar encrenca para vocês. E eles rindo, sabe? Falando assim: ai, duvido. Nessa hora, gente, eu confesso que eu fiquei com tanto medo
que eu pensei até em sair correndo, sabe? Porque de onde eu tava, dava para eu subir correndo, mas eu pensava assim, como que eu vou sair correndo e deixar as meninas aqui sozinha, né? Então eu fiquei lá até o fim. E apesar de tudo ter acontecido tão rápido, a gente ficou com tanto medo que parecia que estava em câmera lenta, sabe? Parecia que estava acontecendo tudo devagar. E aí nisso a gente pedindo para eles poderem soltar a gente, pra gente subir, que os nossos pais iam chegar, e eles zoando com a nossa cara, sabe? Tirando onda e rindo e tal. E aí teve uma hora que o cara que estava segurando no braço da Juliana puxou ela assim pra junto dele, pra junto do corpo dele, como se ele fosse beijar ela à força ali, sabe? E aí foi nessa hora que o desespero bateu de verdade. A gente começou a chorar, mas tipo, a gente não tava chorando normal, a gente tava berrando mesmo, parecendo um monte de criancinha de 5 anos. E a gente berrava, pelo amor de Deus, deixa a gente subir, nosso pai vai chegar, vai dar confusão, e gritava e berrava, e eles rindo, tirando onda com a nossa cara, sabe? A Emily, tadinha, chegou a fazer xixi pelas pernas de tanto que a gente ficou apavorada. Como a gente estava gritando muito, muito alto, nós 4 desesperada, o cara que estava segurando a Juliana, ele soltou e falou assim, sobe logo, sua chorona, vão logo, anda, sobe logo e não olha para trás não, hein, toma cuidado. E ficaram rindo muito. E nisso a gente subiu correndo, num medo, num desespero. Eu tropecei, bati a minha perna numa pedra que deu um corte desse tamanho aqui. Eu tive que ir para o hospital para poder dar ponto. No final das contas, a minha mãe ficou com tanta raiva porque ela vivia avisando, né? E a gente teimando, a gente mentindo, que mesmo eu com a minha perna cortada, assim que eu saí do hospital para casa, minha mãe, ó, me pegou e me deu uma coça. Eu não sei se aqueles caras estavam só tentando aterrorizar a gente, sabe? Só fazendo uma tortura psicológica mesmo, ou se de repente eles estavam com segundas intenções, mas como a gente gritava muito, às vezes eles sentiam medo, né, de alguém escutar e viver o que estava acontecendo. Por isso que ele resolveu soltar a gente, eu não sei. Eu só sei é que depois disso eu tomei tanto medo que eu nunca mais pisei o pé naquele riacho sozinha com as minhas amigas. Esse riacho ainda tem lá hoje em dia. Só que hoje bagunçou de vez, sabe? A minha mãe disse que não vai mais pessoas de família para lá, porque hoje em dia lá é de uma vez por todas um ponto de drogas. E eu espero que você, ouvindo a minha história, escute a sua mãe, hein? Afinal, gente, intuição de mãe raramente falha. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, mais uma história falando aqui sobre aviso, sobre intuição de mãe, hein? Já tem várias histórias aqui no canal, mas eu recebo muito também com essa lição. A mãe vivia avisando, vivia falando e as meninas teimando, né? E olha o que aconteceu no final das contas. Ainda bem que eles soltaram ela, né, antes de fazer alguma coisa demais. Eu acho, gente, que na minha opinião, que eles só resolveram deixar ela subir porque deve que ali onde ela estava, com os gritos dela, dava para alguém escutar, né? E eles ficaram com medo de alguém viver. Eu acho que eles estavam sim com segundas intenções e que se de repente elas estivessem mais para baixo do riacho, eles teriam sim feito alguma coisa de mal para elas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Essa é a minha. Eu acho que eles estavam sim de segundas intenções. Até porque nos detalhes, nas características que elas contaram aí, dá pra ver que eles estavam, né, sim, sob efeito de drogas. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô gravando esse vídeo em tempo real, gente. Tô gravando hoje para editar e postar hoje, porque antes de ontem tive uns contratempos e ontem eu tava de cama e eu não consegui levantar da cama, tive febre, fiquei mal, então não consegui trabalhar. Hoje eu levantei às 4 da manhã para dar tempo de ir para academia, estudar essa história e gravar e postar ainda hoje. Eu espero muito, gente, que a qualidade da minha interpretação desse vídeo não tenha saído mal por causa disso, tá? Deixa aqui nos comentários também que eu quero ler. Deixa seu like também, que ajuda muito no crescimento. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te avisar.
me siga no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês e é por lá que na maioria das vezes eu deixo algum aviso de algum contratempo, ou igual hoje, né, eu já falei por lá, olha gente, eu vou correr e gravar o vídeo de hoje. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse meio que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto, elas podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar que a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam assim uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.